Prosseguimos com mais um momento do nosso programa. Ora, como sabem, a Exame e a AGA Seguros lançaram há 3 anos o Prémio Inovação em Prevenção. Destina-se a premiar as melhores práticas inovadoras das PME na área da prevenção do risco em várias vertentes. E as inscrições para a 3ª edição terminaram em breve, e para nos explicar melhor aquilo que está em causa, vão juntar-se aqui em palco alguns convidados que eu vou passar também a chamar, agora que já temos aqui o nosso palco preparado para os receber. Chamo então ao palco para moderar esta conversa Tiago Freire, diretor da Exame. Vai fazer então a moderação do painel com os nossos ilustres convidados, que são o Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo AGAs Portugal. Pedro Matias, presidente do ISQ. E Luís Febra, diretor-geral do Grupo SOCEM. Esta aqui é a empresa vencedora da 2ª edição do Prémio Inovação em Prevenção. Muito boa tarde a todos novamente, muito bem-vindos e boa conversa. Muito obrigado. Até já. Muito obrigado. Muito bem. Meus caros, eu tenho ideia, posso estar equivocado, que temos um vídeo para passar antes da nossa conversa, que é um vídeo onde nós vamos, no fundo, relembrar o que foi a nossa última edição, a edição do ano passado, e que dá exatamente o mote para se perceber um bocadinho o que é que nós estamos à procura. Vão notar alguma diferença grande face ao como nós estamos este ano. Façam um favor.
quando eu disse que estávamos um pouco diferentes, era as máscaras, não é? Nós não estamos mais velhos, nem mais gordos, nem nada. Isso era só que, de facto, ver aquelas imagens é aquele choque, parece que foi há uma vida de distância, não foi assim há tanto tempo. De facto, nós temos este prémio aqui em parceria com a AGEAS. Aquilo que nós estamos à procura é PMEs que tenham práticas, uma atenção e práticas na gestão dos vários riscos, seja de ambiente, de património, e também das suas pessoas, e apenas que queremos que essas práticas sejam dignas de menção e que tenham algum caráter inovador. Começo aqui pelo Gustavo. Eu queria perguntar o que é que as empresas que apostam na prevenção, nas diferentes áreas, são empresas que têm vantagens e essas vantagens são até financeiras, não é? Sim, muito basicamente. Sim, boa tarde a todos e antes de mais, obviamente, dar os parabéns a todas as 1000 maiores PME que realmente, enfim, ainda por cima, com esta consistência de resultados e contributo para a economia portuguesa. É impressionante. É verdade. Bom, mas assim, em relação ao tema da prevenção, enfim, eu recordava-me agora que estava a ouvir também os resultados, que, por exemplo, no período da pandemia, as empresas que tiveram mais resiliência, curiosamente foram aquelas, não eram as maiores por acaso, não eram especificamente nenhuma de um setor em particular, mas eram aquelas que apresentavam melhores práticas de gestão do risco. E isso porquê? Porque efetivamente acabam por adotar práticas, quer seja ao nível da sua gestão do risco financeiro, de crédito, mas do risco muitas vezes operacional, adotar práticas que as preparam, e é mais uma questão até de mentalidade, de postura, para, enfim, as vicissitudes e os riscos que venham a surgir. Os dias chuvosos. E, precisamente. E, portanto, obviamente que para a componente e, enfim, para nós, a AGEAS, enquanto seguradora, obviamente também é importante perceber que estas empresas adotam, no fundo, um conjunto de práticas que, no fundo, ajudam a mitigar os seus riscos. E, obviamente, que, na perspectiva de vantagens financeiras, e indo ao encontro à tua pergunta, Tiago, claramente que sim, até porque, obviamente, uma empresa que esteja mais bem preparada e que tenha um conjunto de práticas mais amigas, vá lá, da prevenção de risco, obviamente que quando, no caso de uma seguradora, mas também, enfim, até hoje em dia, os programas até de financiamento, etc., têm vantagens claramente financeiras e económicas, em que, por exemplo, uma seguradora, obviamente, dará e avaliará melhor o risco e, portanto, naturalmente, o seu prémio de seguro também será mais baixo. Tem vantagem no preço, não é? Que é sempre importante. E agora chamava aqui o Luís Febra, da SOCEM, que foi a grande vencedora da edição do ano passado, venceu na categoria Ambiente, e isso foi muito importante, porque nós já conhecíamos a empresa, mas ficámos a conhecê-la ainda melhor e temos estado até em contacto. E queria perguntar aqui, em primeiro lugar, para começar, qual foi a razão que vos levou a participar nisto? O que é que acharam? Porquê é que acharam que era uma boa ideia entrar nesta coisa, agora que nós estamos a tentar que as empresas percebam a importância deste prémio? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Tiago, obrigado pelo honroso convite. É um prazer muito grande. Parabéns pela iniciativa. É através da partilha das boas práticas que o país avança. Obrigado também à AGEAS pela oportunidade que nos deram e pelo acompanhamento que fizeram durante alguns meses para concluírem que nós realmente merecíamos esse prémio. Nós verdadeiramente não andamos à procura, foi uma casualidade, porque um funcionário nosso tinha uma relação familiar com uma pessoa que trabalha diretamente com a AGEAS, portanto, que acabou por nos desafiar. Nós vemos estas questões, quer da prevenção de risco, quer das questões ambientais, relações humanas, como cultura. Portanto, não verdadeiramente trabalhamos isso há muitos anos. É a nossa cultura. Desde muito cedo que eu aprendi a perceber que nós somos humanos e os humanos são tudo menos recursos. Portanto, é um trabalho que já fazemos há muitos anos. É perfeitamente interdito falar sobre recursos humanos na nossa organização há cerca de 22 anos. Portanto, já mudámos o paradigma há muitos anos.
porque na verdade nós somos o fim de tudo, não é? Vivemos para ser felizes, e se vivemos para ser felizes deveremos ser tudo menos recursos para lá chegar. E nessa perspectiva criou-se uma aura de autorresponsabilização dentro da nossa organização, de tal forma que todos cuidamos de tudo. Cuidamos uns dos outros, cuidamos do ambiente. Para terem uma ideia, nós temos 650 funcionários e temos 7 pessoas nos serviços gerais. Portanto, cada um trata do seu próprio local de trabalho, cada um cuida daquilo que faz parte da sua vida cotidiana de trabalho. E, no fundo, é isso que nos norteia e que nos trouxe também, provavelmente, a este lugar de ser reconhecidos. Lá está, esse exemplo da SOCEM é interessante porque, às vezes, as empresas pensam que precisam ter aqui um projeto desenhado pela NASA, não é assim uma coisa altamente complexa, e muitas vezes são práticas que as empresas já têm, porque precisam de ter, não é? A gestão dos vários riscos. É uma questão apenas de dizer assim, não, eu tenho estas práticas já, estou a implementá-las e quero submetê-las à aprovação, quero mostrá-las. No caso da SOCEM foi um bocadinho isso. Não foi necessariamente uma coisa muito complexa que tenha sido montada, é a cultura e as práticas nas quais assenta a cultura, não é, da empresa. Nós verdadeiramente não fizemos nada a não ser então é fácil. Explicar aquilo que fazemos no dia a dia, verdadeiramente, colocar num papel e submeter. E depois fomos visitados e constatar no local aquilo que efetivamente fazemos. Portanto, é a nossa vida normal, é assim mesmo. E isso é o desafio que se lança às empresas, de elas próprias também se proporem ao processo e explicar aquilo que fazem. Exato, essa parte... E submeter, e todos juntos, talvez, à medida que vamos partilhando as nossas práticas, influenciamos também os outros. Nós, verdadeiramente, aquilo que trouxe à nossa empresa foi uma série de telefonemas, de amigos, e perguntar como é que vocês fazem, o que é que vocês estão a fazer de especial. E acabamos por influenciar também um ecossistema que progride, não é? E que, na verdade, resulta naquilo que foi apresentado há pouco, não é? Em 2021, as PMEs portuguesas mostraram à Europa que somos melhores do que os outros e conseguimos melhores resultados. Portanto, é só partilhar. Exatamente, essa questão costuma dizer-se que nenhum homem é uma ilha, não é? Mas as empresas também não são, não é? E cada vez menos são ilhas, é importante essa partilha. Mas falou nas visitas e chama agora o Pedro Matias, que aqui o ISQ, nosso parceiro, tem um papel fundamental, porque nós, depois de recebermos as candidaturas, depois há visitas às empresas, ao terreno, para perceber exatamente do que é que se trata, do que é que estão a fazer, fazem perguntas, fazem essas visitas, e o ISQ é fundamental pelo seu até conhecimento técnico, e depois ajuda-nos, os próprios membros do júri, a avaliar o que é que lá está. Queria perguntar, Pedro, como é que tem sido a vossa experiência neste contacto com as empresas, aquilo que têm visto no terreno? Ok, Tiago, muito obrigado. Boa tarde também aqui a todos. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer aqui o amável convite à Exame e também aqui esta parceria que temos estado envolvidos com a AGEAS, que tem sido realmente muito, muito interessante. No caso da Exame, deixem-me só dizer aqui, esta sessão que assistimos aqui hoje é da maior importância. Nós, em Portugal, somos muito rápidos a criticar e a dizer mal de tudo e mais alguma coisa, e somos muito, muito lentos ou muito modestos a elogiar e muitas vezes a dizer aquilo que também temos de bom. E realmente esta panóplia de 1000 PMEs que estamos aqui, e depois ainda há mais outras 1000 e outras 1000 e outras 1000, claro que vamos fazendo uma seleção e portanto temos de ter aqui um scoring e uma lista, mas realmente isto mostra o que de bom existe no tecido empresarial em Portugal. E estamos aqui com empresas que disputam o palco a nível, digamos, da Europa e do mundo em muitos dos setores. Eu, durante vários anos, fui vice-presidente do IAPMEI e, portanto, acompanhei muito estas dinâmicas das PMEs e viajei muito pelo país a acompanhar isto e bem sei o que de bom temos e, portanto, uma palavra de apreço para os empresários, mas também para a Exame, com os vários patrocinadores, promove aqui esta sessão e, portanto, os meus parabéns. Temos que fazer mais sessões destas, mais sessões destas. Sobre aqui a questão mais direta que o Tiago coloca e aqui a questão do prémio, só deixar também aqui uma palavra de grande apreço à AGEAS, porque realmente está a fazer um trabalho notável, criou um prémio que à partida é uma coisa pouco sexy, naquilo que muitas vezes a gente vê dos prémios que aparecem muitas vezes e que as próprias marcas e as empresas se associam, mas numa área absolutamente crucial para o desenvolvimento económico e social do nosso país, porque o empresário sabe que no final do dia prevenir
é antecipar lucros. Prevenir é, digamos, é otimizar, digamos, toda a sua organização, que lhe vai permitir fazer melhor tudo aquilo que ela se propôs. E, portanto, a AGA fez aqui tem aqui tido um papel muito importante. O prémio está a fazer o seu caminho, com algumas edições, e, portanto, notamos realmente um crescimento grande. Sobre o ISQ, realmente, o que é que nós somos uma entidade que presta serviços, sobretudo à indústria, e, portanto, muito do nosso papel é exatamente ajudar a indústria, numa ótica de gestão de ativos, a otimizar toda a sua cadeia de produção, seja ela mais industrial, mais de serviços, etc. O que nós temos, agora indo aqui à resposta concreta do Tiago, o que se cruza com o que já foi dito aqui. O que nós temos vindo a ver nas análises das candidaturas em detalhe é que temos muitos bons projetos que vão aparecendo, podemos ainda ter muitos mais, e como foi dito há pouco, isto não precisa de ser rocket science. Isto não precisa de ser, digamos, o foguetão da NASA, como aqui se dizia. E o caso do Luís Febre e da SOCEM, nota isso, eles já estavam a fazer aquilo e às vezes as pessoas não tinham, se calhar, até a noção que aquela era uma boa prática e que podia ser aplicada e replicada em muitos outros setores. Portanto, o que nós temos encontrado é bons projetos e projetos que às vezes são muito simples. São muito simples, mas têm um impacto muito grande, nomeadamente nas apresentações, também já vimos aqui durante hoje por parte da UI e da InformaDB, naquilo que depois são todo um conjunto de indicadores, de KPIs, de performance, de sustentabilidade, a nível social, ambiente, de governação, etc. Portanto, o que nós temos encontrado é exatamente isso. E, portanto, deixava também aqui este desafio, porque as empresas não se intimidem a candidatar-se, porque é um processo bastante simples e, se calhar, muitos de vocês já fazem coisas muito interessantes que podem depois servir, digamos, como também era aqui dito, de exemplo e bom exemplo para empresas semelhantes às vossas. Sim, e é exatamente esse o objetivo, não só deste prémio, como aliás de muitos prémios que a Exame dá, é apenas esse, é boas práticas, inspirar os outros, inspirem, partilhem e depois acho que a economia portuguesa fica toda mais forte se fizermos todos isso. Gustavo, pegando aqui na deixa do Pedro, as empresas muitas vezes têm essas boas práticas, algumas inovadoras, outras que já faziam há algum tempo, mas que vão afinando, e muitas vezes têm isso tão entranhado na sua vida que não pensam naquilo de eu faço isto, porque é o normal fazer. Mas eu queria saber como é que as empresas podem não conseguir identificar os projetos que têm dentro de portas, que dizem isto é porreiro, isto vai-me permitir candidatar-me e até ganhar o prémio. Como é que nós podemos descomplicar e explicar aquilo que de facto nós estamos à procura? Porque nós às vezes são coisas que podem ser das mais simples às mais complexas. Tudo é possível, não é? Sim, enfim, dizer para já, desmistificar também um tema que é a candidatura. Basta, enfim, apresentar e descrever sucintamente o projeto em termos daquilo que a empresa faz em termos de prevenção. E dando aqui uma tónica um pouco de alguma inovação, mas que lá está, não é preciso ser uma inovação completamente disruptiva. E, portanto, estamos a falar de exemplos ao nível do ambiente e que pode ser, enfim, a utilização de recursos de forma mais sustentável, pode ser promover, por exemplo, algum componente de economia circular, como vimos também algumas candidaturas, onde, inclusivamente com colaboração com outros concorrentes, a influenciar o setor, a forma como a atuação no setor. No têxtil, não é? No têxtil, por exemplo, é que isso acontece bastante. Depois, ao nível, por exemplo, das pessoas, poder, enfim, promover bem-estar, promover formas dos colaboradores terem, por exemplo, segurança no seu local de trabalho. Enfim, temos vários exemplos simples de, por exemplo, só o facto de ter preocupação com o chão de fábrica que não escorrega. Portanto, tivemos alguns casos em que a intervenção do nosso Serviço de Prevenção e Análise de Risco permitiu, por exemplo, eliminar um conjunto de acidentes que geravam, no fundo, sinistralidade naquela fábrica. E trabalhadores que ou podiam partir uma perna, ou pelo menos ficavam fora de trabalho, ficavam fora de combate, digamos assim, muito tempo, e era uma coisa simples, na verdade. São coisas era ao chão. Simples, era ao chão, que fazia escorregar os colaboradores
E, por exemplo, na área do património, sei lá, agora hoje fala-se muito também, por exemplo, na cibersegurança. É algo também, tudo o que as empresas façam também para prevenir, por exemplo, ataques e coisas simples. Pode ser um programa de promover formação também nesta área. Ou, obviamente, evitar riscos de incêndio, ou seja, temos coisas muito variadas, programas que sejam implementados e que, em alguns setores, até é quase obrigatório, pela programas de certificação, por exemplo, há muitas possibilidades e, portanto, o convite aqui é, efetivamente, partilharem essas práticas e, obviamente, que o prémio o que permite é reconhecer essas práticas e, como, vá lá, recompensa por essas práticas, o que é que nós pretendemos fazer, ou fornecemos? Além de visibilidade na revista Exame para os vencedores, também a atribuição de um serviço gratuito de prevenção, onde técnicos se deslocam presencialmente a estas empresas para, no fundo, ajudar a fazer um conjunto de recomendações como é que ainda podem melhorar ainda mais estas práticas de prevenção. Sim. E, portanto, eu diria que era endereçar o convite mais uma vez. É muito simples a candidatura e, portanto, quem sabe não estarão no nosso evento em maio a receberem o prémio das categorias, de uma das 3 categorias nesta área. Era bom, eu tinha muito gosto. Nós já não temos muito tempo e já estamos um bocadinho atrasados, temos consciência disso, vamos tentar recuperar. Luís, e como é que isto foi recebido? Esta é que é uma curiosidade que eu tenho, que eu vi que, e bem, e foi uma coisa que me deixou muito satisfeito, o orgulho com que a empresa recebeu e assumiu isto e tornou-se quase, eu costumo dizer isto a brincar, quando as empresas se tornam quase embaixadoras do prémio, porque acreditam naquilo. Como é que foi recebido pelos colaboradores e pelos stakeholders? Isso foi mesmo, eles sentiram isso como deles também? Claro que sim. Queria só aproveitar também aqui uma nota do Gustavo e transmitir que nós não precisamos sequer trabalhar com a AGAs para poder estar no processo. Foi um dos nossos exemplos. Nós ainda não éramos parceiros da AGAs, estamos agora a trabalhar para vir a ser. Portanto, que não seja um impeditivo. Claro. Foi extremamente fácil trabalhar no processo. Foi ultra agradável receber o Paulo e a Anabela nas nossas instalações a acompanhar também a equipa, portanto, e foram uns facilitadores enormes nesse processo, portanto é extremamente fácil. Relativamente àquilo que foi a aceitação dentro da nossa organização, nós trabalhamos a comunicação interna já há muito tempo, okay? Temos uma newsletter mensal, onde todos, na verdade, desenvolvida pelos colaboradores todos, e em qualquer ponto que estejamos, seja no Brasil ou no México, estamos exatamente com a mesma data, com a mesma informação. E naturalmente que receberam com muito orgulho, não é? É um privilégio poder, no fundo, ter enfim, a imagem, o apoio de uma companhia como a AGAs, não é? O prestígio associado à nossa marca foi efetivamente e continua a ser extremamente importante, não é? Exatamente. Prática certificada pelo ISQ. Exatamente. Portanto, e já agora não têm que ser clientes da AGAs, de todo. Também não têm que ser assinantes da Exame. Vêm a ser. Mas deviam. Mas não têm que ser, mas deviam. Até porque os vencedores depois, uma das coisas, como o Gustavo disse, é que depois os vencedores têm direito a publicidade gratuita na revista Exame, exatamente para dar visibilidade ao prémio e aquilo que fizeram. Só para terminar muito rápido, Pedro, e o que é que mais significativo ou surpreendente tem retirado destas visitas? Porque nós vimos as imagens e aquilo dá uma sensação que as pessoas estão a ter prazer naquilo que estão a fazer, o que é bom. A equipa da AGAs Seguros e do ISQ vão mesmo conversar com as pessoas. Sim, absolutamente. Nós, como eu disse há bocado, o ISQ, desse ponto de vista, também não tem que ser clientes ISQ. Mas nós felizmente já trabalhamos com grande parte do nosso tecido empresarial em Portugal e temos muitas parcerias. Mas de facto, o que é que nós notamos ali? Notamos que realmente há um entusiasmo grande das equipas. É muito fácil fazer este trabalho conjunto e o Luís ainda agora provou isso. E, portanto, é um processo que decorre com toda a naturalidade. Com toda a naturalidade. Portanto, eu acho que aqui o difícil é dar o primeiro passo.
É certo que as empresas, e nomeadamente as PMEs, têm o seu dia-a-dia muito ocupado e, portanto, fazer uma candidatura, preparar este projeto, tem sempre demora sempre algum tempo. Eu tenho que, sobretudo mental, predispor-nos, digamos, para isto. É mais isso. Mas depois, a partir daí, as coisas fluem. Portanto, o desafio que eu deixava aqui é não tenham receio, porque eu acho que vão retirar muito daqui. E, sobretudo, vão também vão dar visibilidade à empresa e, nomeadamente, àquilo que os colaboradores fazem. E nós vimos aqui uma coisa muito interessante. Todas as empresas que agradeceram aqui o prémio da Exame agradeceram aos colaboradores. Claro. Colocaram os colaboradores no centro. E, portanto, estas melhores práticas, esta inovação em prevenção, muita dela tem a ver com a empresa, mas também tem a ver com toda a componente social do tal ESG, com os colaboradores da empresa. Portanto, vamos continuar a desafiar este trabalho. O trabalho do ISQ, com os vários parceiros, é um trabalho simples, de grande proximidade, como o que foi aqui referido, e, portanto, que não interfere naquilo que é, digamos, o dia-a-dia. Eu acho que os benefícios são muito maiores do que o potencial custo. Deixem-me só deixar aqui uma nota que esta questão hoje em dia da sustentabilidade e as questões ligadas ao ESG são muito, muito importantes para as empresas e para as PMEs. Porquê? Porque os clientes são cada vez mais exigentes e vão exigir todo um conjunto de critérios de seleção dessas empresas. Quem não cumprir determinado tipo de requisitos fica fora, literalmente fora, de determinados requisitos das cadeias de abastecimento. E outro fator importantíssimo, o financiamento. A banca, os financiadores da atividade empresarial, cada vez vão ser mais exigentes a apurar o risco da empresa, não só do ponto de vista daquele risco tradicional, de risco financeiro, de rating que estávamos habituados, mas a ponderar todo um outro conjunto de indicadores. E a tal inovação em prevenção ajuda realmente a ir resolvendo muitos destes indicadores numa base tranquila. E, portanto, como diz o provérbio, não é mais vale prevenir que remediar. Sempre. E de provérbios a gente em Portugal somos fortes e, portanto, mais vale prevenir que Temos que os levar à prática e mostrar. Portanto, exatamente. Muito obrigado, Luís, e aqui ao Pedro e ao Gustavo. Estamos agora a terminar. Só lembrar que tudo isto, todas as informações, estão no site da AGA Seguros, estão no site do ISQ, estão no site da Exame, onde toda uma área onde explica tudo e mais um par de notas, tudo o que precisarem de saber. E o meu mail e o meu telefone estão sempre disponível. Queremos é que mostrem as vossas boas práticas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.